Simão era de Cirene, no norte da África. Veio a Jerusalém apenas de passagem. Jesus carregava a cruz, exausto e sem forças. Não conseguiria chegar ao fim. Então soldados apontaram para Simão. Não foi convite, foi ordem. Mas algo transformador aconteceu. A cada passo, Simão sentiu mais do que o peso da madeira. Sentiu o peso do sacrifício divino. Simão sentiu o peso do amor entregue, do silêncio que salva, do sacrifício divino. O que começou como imposição, tornou-se encontro. Ele caminhava em uma poeirenta estrada, ansioso pela celebração da Páscoa, quando de repente uma multidão barulhenta surge à sua frente. No centro, um homem exausto, coberto de sangue, tropeçando sob o peso de uma cruz pesada. Ele para, e aí com o coração acelerado, ele se vê forçado a participar dessa cena. Foi assim com Simão Cireneu. Ele era um homem comum, de uma colônia distante, lá no norte da África, e se viu no caminho do Calvário. Hoje, nós vamos refletir sobre esse encontro divino. Em um mundo de rejeição e hostilidade, onde Jesus enfrentou o ódio das elites religiosas e o abandono de muitos, Deus providenciou um homem para aliviar o seu fardo. Mas por quê? Porque o plano da redenção nos chama a todos. Este encontro nos mostra que nós não somos apenas espectadores, mas nós somos participantes e devemos ser da cruz de Cristo. O ministério de Jesus passou por muitas fases: anonimato, popularidade e, por fim, rejeição aberta. Nos últimos meses da história de Jesus, os líderes judeus e vítimas de um pragmatismo religioso e cego, eles viram nele, em Jesus, uma ameaça. Convém que morra só um homem pelo povo, assim disseram, e acabaram ecoando, sem mesmo saber, a profecia do sacrifício vicário do Messias. Após a ceia, no Getsêmani, veio a traição de Judas, a prisão ilegal à noite e uma série de julgamentos grotescos e absurdos. Diante de Anás e Caifás, o Sinédrio violou as leis judaicas. Audiências noturnas, testemunhas falsas, falsa defesa, espancamentos. Pilatos e Herodes também estiveram com Jesus e cada um, por sua vez, fizeram audiências marcadas por tumultos, açoites, coroas de espinhos e muitas outras coisas. Jesus, o Cordeiro Inocente, foi tratado como um criminoso. Hoje, meus queridos, muitos enfrentam rejeição por seguir a Cristo. Mas lembre-se, o grande conflito entre o bem e o mal nos cerca e todo mundo precisa decidir. E a sua decisão hoje, qual vai ser? Todos nós devemos escolher ou Cristo ou outra pessoa que é o inimigo dele. Sem dormir, sem comer ou beber, inchado pelos golpes, Jesus caminhava para o Gólgota, sob o patíbulo de 30 quilos. Médicos da Clínica Mayo, ao analisar os relatos do sofrimento de Cristo, elas descrevem que o suor e o sangue no Getsêmani, o choque hemorrágico pelos açoites, a exaustão total, a interferência respiratória, tudo levava a uma falha cardíaca iminente. Mas o maior peso não era físico, era o pecado do mundo sobre ele. Para que, justificados pela fé, nós tivéssemos justiça, essa justiça nos cobrindo. Olha o que diz o relato de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Cirene, de onde Simão procedia, era uma colônia grega do norte da África e tinha uma importante população judaica naquele lugar. Isso sugere que Simão não vivia em Jerusalém,
onde o evento da crucifixão aconteceu. Ele havia ido para as celebrações da Páscoa. A cruz preparada para Barrabás foi posta sobre os ombros feridos e sangrentos de Jesus. A carga que o Salvador devia carregar era pesada demais para o estado de fraqueza e sofrimento que ele estava. No momento em que Simão se aproxima da cena, foi preciso. Ele presencia a cena sangrenta de vergonha e dor. Os soldados romanos o forçaram a ajudar, pois Jesus estava em seu limite de resistência física. Essa cena foi registrada em Lucas, capítulo 23, verso 26. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que o levasse após Jesus. Ele ouviu zombarias, viu o olhar inocente do Salvador, e tocado de compaixão, ele tomou o madeiro sobre os seus ombros. Teria sido providência divina? Sem esse momento exato, ele passaria despercebido. Mas Deus o escolheu para servir no instante de maior fraqueza de Cristo. Levar a cruz é talvez um dos maiores privilégios das Escrituras. O papel desempenhado por um figurante menor, quase anônimo, um homem de Cirene, num ato não ensaiado, fez o que milhões de cristãos ao longo dos séculos estariam dispostos a fazer se tivesse uma oportunidade. Ele acompanhou Jesus até o Calvário. Ele testemunhou o desfecho daquele drama. Simão, até então, não era um discípulo de Jesus. No entanto, de maneira literal, ele viveu o que Cristo disse e está registrado em Lucas capítulo 14, verso 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A princípio parece que Simão foi até Jesus contra a sua vontade, mas depois ele escolhe voluntariamente. A escolha também deve ser sua. Qual vai ser a sua escolha? As Escrituras não oferecem muitos detalhes sobre Simão. No entanto, o livro de Marcos, capítulo 15, 21, refere-se a ele como o pai de Alexandre e Rufo, membros da igreja primitiva. Em Romanos, capítulo 16, versículo 13, o apóstolo Paulo incluiu uma saudação a Rufo, dizendo que ele era eleito no Senhor e igualmente a mãe dele também tinha sido boa para com ele. Simão não é lembrado nas Escrituras por seu talento, ou conhecimento, ou recursos, ou religiosidade. A sua participação nas narrativas do Evangelho dura um curto espaço de tempo, mas que poderia ter contado apenas em 1 minuto, mas o significado foi eterno. Simão, inicialmente, ele é forçado a servir, mas tornou-se voluntário, levando a cruz com alegria. Ele permaneceu em Jerusalém no Pentecostes. O seu ato ecoou na igreja primitiva. O longo percurso de Cirineu, do norte da África à Palestina, nos vem à nossa mente. Ele foi preparado para a celebração da Páscoa, mas acabou encontrando aquele que é a nossa Páscoa. Esse era o encontro de sua vida. Ele presenciou os cravos atravessados nas mãos e nos pés do Senhor. Viu a lança romana abrir-lhe o seu peito, partilhou da intensidade daquele momento. Ele viu o sol se escurecer, ouviu a oração de Salmo 22 nos lábios do próprio crucificado. Deus meu, por que me desamparastes? O brado do Senhor ressoava em seu ouvido, está consumado. Simão saiu do Calvário marcado para sempre. Depois daquele encontro, passou a levar a cruz do Senhor para a sua vida, que agora também pertencia a ele. O convite de Cristo hoje, meu amigo, é para que você tome a sua cruz e siga-o. Carregue a cruz de Cristo. Esse é o maior privilégio para a vida.